Programas automáticos. Mas que rica invenção esta, hein? Sim, enfim. Mas não pareces muito entusiasmado. Não, porque de qualquer maneira já sabes o que pensas, que os programas automáticos não te dão liberdade de escolha para fazer a fotografia. Sobretudo a alguém como tu, que está a aprender a fotografar e que já adquiriu certas noções, acho que estás em posição de determinar sozinho qual é o tempo e o diafragma mais indicado para pôr em prática uma fotografia. Então, queres dizer que devo pôr a máquina em manual e fazer eu tudo? Sim, deves privilegiar a função manual, mas em certas alturas podes utilizar de qualquer maneira um semi-automatismo. Isso vai permitir-te dar velocidade às operações e ter um controle sobre o tempo e sobre o diafragma, usando quer a prioridade dos tempos, quer a prioridade dos diafragmas, porque assim vais reduzir o tempo necessário a definir a máquina e estar sempre consciente daquilo que estás a fazer na tua exposição. Sim, mas como é que faço para subexpor ou sobreexpor em condições difíceis, como sobre a neve? Bem, para condições específicas, como já dissemos antes, onde é preciso não seguir as indicações da exposição, mas intervir pessoalmente e modificá-las, está previsto nas Reflex um comando que permite a sub ou sobre a exposição até 2 stop. E isto serve precisamente para ir ao encontro das indicações da exposição em situações como na neve ou no mar, ou na presença de uma forte luminosidade, ou então com temas muito escuros. Então, se bem percebi, ou coloco a máquina no manual, onde tenho pleno controlo, ou então posso utilizar alguns semi-automatismos, assim posso ser mais rápido, não é? Sim, perfeito. Bem, Esse é o ponto, então, o mudando de cerne da assunto, questão. quando eu, sobretudo quando estou de férias, passeio, gosto de fotografar também monumentos, arquitetura, posso considerá-los temas? Claro, considera que grande parte da fotografia se dedica expressamente à foto de arquitetura. Muitos profissionais dedicam-se exclusivamente à fotografia de arquitetura como atividade E, principal. portanto, a questão é a seguinte: posso utilizar a minha reflex para fotografar a arquitetura de forma profissional? Sim, podes usar a tua reflex para fotografar a arquitetura sem dúvida alguma. Em certas ocasiões, seguramente que irás ficar um pouco limitado, porque muitas vezes apresentam-se problemas difíceis de resolver, como a reflex de 35 milímetros normal. Há máquinas um pouco diferentes e seguramente não transportáveis na tua mochila. Sim, do tipo daqueles monstros Hasselblad ou Mamiya, certo? Sim, especificamente tratam-se de aparelhos de corpo móvel, os chamados bancos ópticos, que permitem variar a posição entre o plano onde se produz a imagem e o plano que contém a ótica. Isto permite resolver os problemas que temos quando nos encontramos em espaços restritos. Por exemplo, se tens de fotografar um edifício, és obrigado a colocar a máquina fotográfica para cima e isto implica que as verticais fiquem em fuga. E, portanto, convergindo para o alto, enquanto se vires bem nas revistas de arquitetura, vais sempre encontrar edifícios fotografados com as verticais bem direitas. Isto só é possível graças aos movimentos de basculação e descentragem que são possíveis a estas máquinas que permitem controlar precisamente a perspectiva. Espera, perdi-me por uns instantes. O que queres dizer com basculáveis e... Basculação e Sim, o descentragem. que é isso? São os movimentos possíveis, que são possíveis efetuar com estas máquinas. Precisamente quer dizer ser possível mover as duas lâminas que contém a ótica e onde está a película ou o sensor digital de forma independente um do Hum. outro. Graças à basculação pode-se controlar quer a produção de perspectiva e, portanto, evitar fotografando um edifício que as verticais converjam no alto, quer mesmo as profundidades de campo, de forma a ter um tema completamente focado mesmo se estiver colocado a diversas distâncias da máquina fotográfica. Hum. E a descentragem, por outro lado, é utilizada quer para corrigir a perspectiva, quer por vezes para evitar obstáculos presentes diante do nosso tema sem termos de nos deslocar dos eixos do edifício. Interessante. Existem também objetivas para 35 milímetros que oferecem a possibilidade de basculação e descentragem. Obviamente são um pouco mais limitadas na sua capacidade para corrigir deformações. Muito bem, então eu posso até colocar essas objetivas na minha reflex, não é? Sim, claro que o podes fazer, apesar de serem muito caras. Se puderes, vão ser-te muito úteis. Se desejares, abordamos isso numa outra altura. Perfeito. De qualquer modo, para lá do aspecto técnico, uma das coisas que mais me interessa é a tua abordagem em relação à fotografia de arquitetura, a tua filosofia. Bom, estás a ver, fotografar a arquitetura significa também entender o tipo de edifício que se está a fotografar. Repara, cada edifício tem uma função própria para a qual foi projetado. Pode ser um local de culto, uma escola, ou seja, existe uma função para a qual o arquiteto o desenhou e que define as características. Além disso, mesmo outra característica importante pode ser o ambiente no qual se encontra inserido esse edifício. De certeza que o arquiteto elaborou um estudo sobre a luz que incidia sobre ele ao longo do dia. O fotógrafo deve aprender a reconhecer estas características e colocá-las também nas imagens que vai fotografar. Portanto, trata-se de
de conseguir entender o contexto do edifício e colocá-lo em evidência, ou então mesmo escolher os momentos do dia mais indicados. Recordas-te quando falámos do Palácio Strozzi? Sim. Conseguir evidenciar as características do edifício tirando partido da sua melhor luz. E se quiser colocar uma pessoa no interior desta fotografia de arquitetura, como por exemplo a minha mulher? Bem, Um belíssimo edifício com ela mesmo no centro, o que devo fazer? se estamos a falar de fotografia de arquitetura, talvez seja melhor deixar a tua mulher fora do enquadramento, ou então estamos a falar de fotos de recordação, não de fotos de arquitetura. Neste tipo de fotografia, a presença humana deve servir de qualquer modo a contextualizar o edifício, não deve ser um elemento de perturbação, ou que não está ligado ao próprio edifício. Não lhe posso dizer a ela que é uma perturbação da foto. Bem, então deixa no motel com o equipamento que não vais usar. Quando fores fazer fotografia de arquitetura, concentra-te no edifício. Sim. E só se colocam pessoas se estiveres no interior de uma mesquita, por exemplo, e estiver lá pessoas a rezar. Nesse caso, sim, a presença humana pode fazer sentido e é um elemento de comunicação da tua imagem. Portanto, resumindo, Resumindo, nesta lição abordamos as funções de exposição, quer automáticas, quer semiautomáticas, quais os casos em que é indicado usar uma mais do que a outra e ainda o tipo de abordagem a fazer a fotografia de arquitetura. Já deves, portanto, ter todos os elementos para fotografar e trazer para casa da tua viagem uma boa reportagem. diria que sim. Então vá, fotografa e volta para mostrar as Até fotos. à próxima. Obrigado.